Vou falar nessa aula, como foi marcada, devido também ao tempo, não vai dar para esperar toda a galera aparecer. Depois eu vou tentar deixar ela aí na parte dos destaques, alguma coisa, eu vou tentar ver se eu consigo salvar essa aula, certo? Então eu vou falar um pouco sobre a respeito do Covid, o que é que nós temos, o que nós sabemos, mas voltado mais para a parte farmacológica. O que nós sabemos, o que nós temos e quais são as perspectivas do futuro. Quais são as perspectivas do futuro. Então, vou apresentar um pouco para vocês sobre a hidroxicloroquina, que foi usada até para fins políticos. Nós vemos bastante, mas a hidroxicloroquina ser utilizada mais para fins políticos. Nós vimos que Trump anunciando o medicamento, só que a China já estava utilizando há muito tempo, antes do que dele anunciar. O pessoal da França também já tinha iniciado estudos com a hidroxicloroquina, então ele foi primeiro, e de certa forma causou transtornos à sociedade, porque eu vou relatar um pouco do que aconteceu por esse anúncio, de certa forma foi tendencioso, o que ele fez em anunciar. O anúncio dele também causou pânico, porque as farmácias tiveram queda repentina da quantidade de hidroxicloroquina, então causou transtorno para a sociedade. Então foi algo assim que deveria se esperar mais um pouco. É o que nós vamos ver a partir de agora. Então, os estudos a respeito da hidroxicloroquina vêm de muitos anos. Ele é um fármaco que é utilizado para o tratamento da malária, certo? Então, o tratamento da malária, aqueles pacientes que são mais resistentes à cloroquina, nós utilizamos a hidroxicloroquina. Quem é meu aluno, eu vou deixar uma atividade, certo? Vai estar lá no nosso grupo, no Classroom, a respeito dos dois fármacos. Eu vou deixar lá a estrutura e vocês vão ter que me dizer o porquê da utilização da hidroxicloroquina e não da cloroquina. Então, isso é química. Então, não tem como nós fugirmos da química. A farmacologia ela anda entrelaçada com a química. Então, vocês mesmos vão me dizer por que estão utilizando, certo? Diante das nossas aulas de farmacocinética, farmacodinâmica, o porquê que a hidroxicloroquina ela vem ser melhor. Mas eu creio que durante o que eu vou trazer também vai dar para vocês responderem por si só. Então, sempre lembrando, farmacocinética, farmacodinâmica, não tem como você que é farmacêutico não dominar, certo? Principalmente também a química, então ela anda em conjunto. Então, nós temos um tratamento pelo FDA, indicação para lúpus, certo? Nós temos também a utilização para malária, para os pacientes que são resistentes, certo? Ao tratamento padrão, que é a cloroquina. Então, nós utilizamos a hidroxicloroquina, ok? Também podemos utilizar como anti-inflamatório, sim, as doenças reumatoides, as doenças reumáticas, elas respondem muito bem, certo? A hidroxicloroquina. Então, fazendo um apanhado das indicações, nós temos, vamos lá, malária, certo? Nós temos a utilização também da cloroquina e hidroxicloroquina para pacientes com doenças reumáticas, ok? E nós temos a utilização também para pacientes com lúpus. Então, o que seria lúpus? Para alguém que ainda não teve contato com pacientes, com esta doença, é uma doença autoimune, certo? É uma doença que acomete. O que é uma doença autoimune? Quando nossos próprios anticorpos não reconhecem órgãos ou parte do nosso organismo. Então, nós temos algumas doenças autoimunes. Então, nós temos o lúpus, é uma doença autoimune e ela acomete principalmente pulmão, certo? Coração também pode sim ser atingido e os rins. Então, são alvos dessa doença. E a pele, não esquecendo da pele, principalmente da pele, certo?
Então são esses órgãos que são acometidos por essa doença. Então ela teve boa resposta, é uma senhora idosa, a hidroxicloroquina é uma senhora idosa e mais ainda a cloroquina. Então foi lá sintetizadas, os americanos, certo? Os americanos disseram que foram eles que sintetizaram lá na Segunda Guerra Mundial. Só que um dos grandes laboratórios alemão, certo? Um dos laboratórios lá na Alemanha foram os primeiros a sintetizar antes do lançamento nos Estados Unidos. Eles testaram essa droga em aves e eles viram que era muito tóxica, então deixaram de lado, certo? Se eu não me engano foi a Bayer, o laboratório, o primeiro, certo, que veio a sintetizar a hidroxicloroquina. Disso daí os Estados Unidos, né, veio e sintetizaram a cloroquina. Então, de uma modificação da cloroquina, certo? Apenas adicionaram o grupamento hidrox, ficou hidroxicloroquina. Então veio essa modificação. Só que esse agrupamento, certo? Hidroxila, veio mudar toda a farmacocinética e também a farmacodinâmica do medicamento. Então foi crucial, foi revolucionário. Veja só uma hidroxila adicionada na estrutura química do nosso fármaco veio a mudar toda a história do tratamento da doença, principalmente da malária. Então foi revolucionário. Mas, né, voltando para o vírus, nós já vimos algumas doenças que ela é padrão, certo? E outro erro que aconteceu foi que Trump veio anunciar do lado, né, do diretor da Agência de Vigilância Sanitária de lá dos Estados Unidos, a grande FDA. E saindo daquilo dali, o diretor da FDA praticamente, né, desdisse Trump, porque ele disse que a FDA somente tem liberado para estas 3 doenças que eu falei para vocês, certo? Então, de onde surgiu, né, essa loucura de utilizar, né, os antimaláricos, os quinolonicos, a hidroxicloroquina para utilização, né, anti-Covid-19. Já vem de muito tempo. Não é recente os estudos, não é um alavancar, né, agora do surgimento, há muito tempo. Em 2003, né, em 2006 veio os primeiros estudos da utilização da hidroxicloroquina para o tratamento de algumas doenças virais, certo? O Covid-19, ele não só veio daqui. Nós temos o SARS-1, SARS-2, o MERS-2, certo? Que são relacionados às doenças agudas respiratórias. Então não veio de agora. Só que ele também não só é para essas doenças virais respiratórias. Recentemente nós passamos pela crise, né, da chikungunya. Então a chikungunya, ela já começou-se a utilizar, né, a equipe médica, a equipe clínica, a equipe multiprofissional, eles aceitaram a utilização também dos antimaláricos para essa doença. Então viram o que nós vamos ver de mecanismo farmacodinâmica da droga quando eu estou direcionando para vírus, certo? Quando eu estou direcionando para vírus, ele pode ser utilizado. Se tiver alguma pergunta, eu vou pedir que vocês guardem para o final, que eu consigo ler melhor. Por enquanto, não dá para ver normalmente as perguntas, certo? E eu vou escolher alguém que queira participar aí para fazer perguntas depois. Então se preparem aí, quem quiser já vai aí daqui a pouco, quando eu chamar, falando alguma coisa, certo? Que nós vamos participar conjuntamente, certo? Então, algumas doenças virais, por exemplo, nós temos, como eu disse a vocês, a chikungunya. Nós também tivemos a utilização, certo, para HIV, lembrei-me agora, também para HIV veio a ser utilizado anos atrás, por mecanismo que nós vamos ver mais à frente. Poliovírus também já veio a ser utilizado a hidroxicloroquina para poliovírus, certo? Do vírus da influenza A e influenza B também
nós já tivemos dados, certo? Científicos mais promissores a respeito dessa utilização. Nós também tivemos a utilização para hepatite do tipo C, certo? Então a hidroxicloroquina também já veio a ser utilizada para hepatite C. Diversos estudos nós já temos aí, certo? Publicados para diversos vírus, contra diversos vírus. Então até aí eu creio que ninguém tem dúvidas, certo? Que não é nada revolucionário. Ela já tem sido utilizada. Agora tem respostas, né? São estudos confiantes. É isso que eu vou tentar colocar um senso crítico em vocês para juntos nós entrarmos numa decisão, certo? É um fármaco realmente que pode vir revolucionar e pode não. Então nós vamos, durante o momento, falamos um pouco dela, certo? E é necessário nós sabermos que o SARS-CoV-2 ele é um tipo de beta-coronavírus, certo? Então, o beta-coronavírus, certo? Coronavírus, nós temos o alfa-coronavírus, que é mais em animais, e nós temos o beta-coronavírus. Então, são duas subclassificações e dentro deles nós temos algumas espécies virais, certo? Coronavírus, que existiram desde a década de 70. Então veio com as classificações dos virologistas e nós temos hoje essa classificação. Então ela foi responsável especificamente pela síndrome respiratória aguda, daí vem esse SARS-CoV. Então nós temos a síndrome respiratória aguda, certo? Que é o SARS-CoV, o CoV-2 e o CoV-1 lá de 2003 da China. Então lá, CoV-1, CoV-2, SARS-CoV-2, certo? E nós temos essa dominação Covid-19 devido a esse SARS-CoV-2. O que é o SARS-CoV-2? É a síndrome respiratória aguda. Então nós temos a síndrome respiratória aguda, certo? Que é uma das subclassificações. Para dar um apanhado geral, para quando eu começar a farmacologia, ninguém sair aí perdido. Então, nós não atirarmos para todo lado. Nós temos um alvo. Lembre lá do receptor. O fármaco, ele não entra no organismo e fica feito doido para todo lado. Não. Ele é direcionado. E ele é direcionado para um fim, um local, um alvo específico. Sempre relacionando com a nossa farmacologia. Certo? E nós também tivemos a síndrome respiratória do Oriente Médio, que é o MERS-CoV, certo? Que ele tem 40% de similaridade com esse nosso Covid-19. Já esse SARS-CoV-2, ele tem 70% de similaridade com o nosso COVID-2. Então daí veio, né, caminhando-se os estudos para hoje nós termos, né, esse possível alvo, né, da hidroxicloroquina contra os vírus. Quanto os parâmetros farmacocinéticos da nossa hidroxicloroquina, eu, como professor de farmacologia, jamais poderia deixar de comentar. Então, dentro da farmacocinética da nossa droga, é necessário nós sabermos que uma dose de 200 miligramas, nós teremos um Cmax, a concentração máxima daquela droga, de 129 nanogramas por ml em aproximadamente 3 horas. Então, um comprimido de 200 miligramas de hidroxicloroquina vai nos permitir obter 129 nanogramas por ml dentro de 3 horas, certo? Então, tempo máximo, o pico máximo. Então, em 3 horas eu alcanço o pico máximo da hidroxicloroquina. Então, ele é o que, pessoal? Altamente distribuído. Então, ele tem uma ótima distribuição, porque nós alcançamos o Cmax. Do Cmax, ele vai para onde? Né? Então, lembre-se lá da farmacocinética: administração, metabolização, distribuição, certo? E eliminação. Nunca se esqueçam dessas fases. Então, se nós administrarmos ele intravenosamente, nós teremos isso com uma pola de cerca de 155 miligramas a 310 miligramas. Nos Estados Unidos é mais fácil de encontrar ele intravenoso, certo? Só que entrou mais em desuso a via intravenosa devido
a via oral ser bastante eficaz também. Então, conseguimos a concentração, a margem terapêutica idealizada, beleza? Então, após a injeção intravenosa, nós teríamos cerca de 1.161 nanogramas por ml do nosso fármaco. Então, veja, eu teria 129 da via oral e 1.161 nanogramas por ml. Então, é um fármaco que consegue ser bem distribuído. Quando eu penso ainda no sangue, vamos ver outros parâmetros para nós vermos o volume de distribuição. Lembre lá, o volume de distribuição é o que mesmo? Como não tem ninguém para interagir, eu vou ter que estar sempre dando as respostas. Então, o volume de distribuição seria o volume necessário para que todo o fármaco tivesse dissolvido no nosso corpo, nos tecidos, certo? Então, nós teríamos um volume, que esse volume às vezes é 200 litros, ninguém tem 200 litros no seu corpo, mas seria o volume necessário. Então, pela relação concentração plasmática, certo? Dose, que é um cálculozinho, eu entendo que, certo? O fármaco que se acumular mais no sangue, eu tiver uma maior concentração, volume de distribuição no sangue, concentração plasmática pela dose, então eu vou entender que ele tem má distribuição. Isso é um cálculozinho que nós fazemos, que eu posso tirar uma dúvida depois a respeito disso, certo? Veja só, vamos lá. Quanto à farmacocinética ainda, é necessário nós sabermos que nós temos a hidroxicloroquina enantiomérica S e a R. A enantiomérica S é a que nós vamos ter o efeito terapêutico desejado. Então, é necessário nós sabermos. Ela também passa por um processo de metabolização. Lembra da farmacocinética? Quem é meu aluno sabe que eu bato na tecla da farmacocinética. Farmacocinética e farmacodinâmica não sai da minha disciplina farmacêutico sem saber, que eu bato nessa tecla. Então, nós temos um processo de metabolização que acontece, no caso do nosso fármaco, a hidroxicloroquina, especificamente no fígado, onde acontece no citocromo. Então, o citocromo que vai estar no aparato enzimático do hepatócito, que é a célula hepática responsável por todo esse processo. Então, lá que acontece toda a mágica, toda a biotransformação da hidroxicloroquina. E ela é convertida em outros metabólitos. Os nomes até um pouco difíceis, mas são cerca de 4 metabólitos em que a hidroxicloroquina ela é transformada. Aí eu poderia perguntar, se fosse em sala de aula, quais seriam os fins dessa metabolização. Então vocês teriam que me dizer. Mas os fins que nós temos para a metabolização é tornar fármacos mais ativos ou então torná-los inativos, mais hidrossolúveis para o quê? Para eu poder ter a minha eliminação, certo? Porque nosso organismo, toda substância é considerada xenobiótica. Então ela entra no organismo e ao mesmo tempo ela tem que sair do nosso organismo, perfeito? Então existem alguns, por exemplo, a bisetilcloroquina, que é um dos metabólitos inativos. Então ele pode vir a ser transformado. Agora nós temos também as formas ativas, que podem ser até mais ativas e mais tóxicas do que a própria hidroxicloroquina. Por exemplo, nós temos o desetilcloroquina, que é outro fármaco que teria maior potência do que a própria hidroxicloroquina. Então essas são 4 metabólitos que nós teríamos. Isso vai levar-nos a um dado. E que dado é esse, professor? Então, é necessário eu saber que também, certo, por processo de ligação proteica, nós temos uma ligação de cerca de 60% de ligação proteica. Então, o nosso fármaco, a hidroxicloroquina, ela tem 60% de ligação. O que é isso? Eu falar para você que se eu administrar 100 mg, certo, e esses 100 mg chegasse à circulação, 60% dessas 100 mg estariam ligadas à proteína. Lembra a vocês que fármaco ligado não tem atividade biológica. Fármaco ligado não tem atividade biológica, certo? Então, ele fica entre a fração ligada e a fração não ligada à proteína. A não ligada é a que vai conseguir ter penetração tecidual e alcançar, por exemplo, as articulações, no caso do lúpus, alcançar o sangue também, no caso da fase eritrocitária da malária, em que a hidroxicloroquina é bastante utilizada, certo?
Então, nós temos a eliminação. Bora para a eliminação agora. Qual é a via de eliminação principal? Ela também segue. É a via renal. Então, a via renal é responsável por cerca de 50% da eliminação da hidroxicloroquina na sua forma inalterada ou daqueles 4 metabólitos que eu disse a vocês que é necessário que ela sofra essa metabolização, certo? Cerca de 5% dela é eliminada pela pele. Lembre-se do suor, certo? Também é uma via de eliminação do nosso fármaco, o suor. E nós temos também cerca de 20 a 25% da eliminação da hidroxicloroquina por onde? Por as fezes. Então, a maior parte é excretada pela via renal, pequena quantidade pela pele, certo? E uma intermediária concentração é eliminada pelas fezes. Então, pele, fezes e rim. Beleza? Então, essa é um pouco da nossa farmacocinética. Mas, falando ainda em meia-vida, lembrando da meia-vida é o tempo necessário para que aquela concentração caia pela metade, conceito, né, que aquela concentração que chegou no sangue, ela caia pela metade. Aí eu lembro a vocês que, assim que o fármaco chega à circulação, todos os processos de distribuição e eliminação estão acontecendo ao mesmo tempo. Eu tenho uma curva da concentração e ao mesmo tempo ela começa a cair, certo? Por quê? Porque os fenômenos da farmacocinética estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, qual é a meia-vida da hidroxicloroquina? Pasmem vocês que alguns estudos têm mostrado cerca de 537 horas. 537 horas é o tempo necessário para que a concentração da hidroxicloroquina caia pela metade. Dividam essas horas, certo? Em 24 que vocês vão ter o número de dias que é a meia-vida. Mas em número de dias nós temos cerca de 22,4 dias. Então 20 dias são necessários para que toda a hidroxicloroquina no meu organismo venha cair pela metade. Pasmem também, certo? Eu fui fazer uma revisão do que tem hoje, que é algo recente. A ciência ainda não conhece muito bem o vírus, então, e o fármaco também. Eu fui estudar um pouco sobre ela e eu vi que alguns estudos mostraram cerca de 7 anos ainda é possível, certo? Diante de testes cromatográficos, para quem já viu, né, os métodos de dosagem de fármaco, identificação, seja forense ou não forense, e podemos ainda encontrar no organismo, após anos, a hidroxicloroquina, certo? Principalmente a cloroquina, porque eu disse a vocês que a cloroquina para a hidroxicloroquina é somente uma hidroxila, e essa